à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá. A gente gosta demais de dizer isso aqui. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Mas a questão é, você está cumprindo o primeiro requisito desse salmo? Ou seja, você de fato tem vivido na dependência de Deus? O problema, como eu falei, é exatamente esse. Quando nós queremos tomar as nossas decisões, a gente não consulta Deus, a gente não pergunta a Ele. Tem pessoas que tomam decisões toda hora, a cada momento, decisões importantes que vai pesar, significar de uma forma bem significativa na vida dessa pessoa, mas ele não diz assim: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Senhor, é da vontade que eu vá a essa viagem? Senhor, é da tua vontade que esse emprego é da tua vontade? Entendeu? Eu fazer isso ou fazer aquilo é da tua vontade? Isso é viver na dependência de Deus. Como é que você quer que nenhum mal te suceda, se tu não... Porque se você chega para Deus e diz assim: Senhor, tu és o meu Senhor, e o Senhor é quem vai gerir a minha vida, é o Senhor que vai conduzir a minha vida. Então Deus agora, você está colocando a responsabilidade da tua vida nas mãos de Deus. Então tudo que acontecer na tua vida, Deus se responsabiliza, porque você está fazendo dele o teu esconderijo. É simples assim, não é? Então, irmãos, nós não podemos olhar o Salmo 91 apenas como um amuleto, né? E qualquer coisa citar o Salmo 91, mas esse Salmo ele tem que fazer realmente sentido na nossa vida. Fazer sentido nas nossas vidas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quando é que isso vai se concretizar na minha vida? Quando eu colocar o Senhor, o Deus, como meu Senhor. Na maioria das vezes na nossa vida, nós tomamos, como já falei, tomamos decisões e não consultamos a Deus. Quando dá errado, a gente depois vai se perguntar ou questionar a Deus: Senhor, por que deu errado? O que foi que aconteceu? E Deus lá de cima está dizendo: é porque tu não lembrou do Salmo 91, tu não me colocou, né? Tu não se colocou abrigado debaixo da minha sombra. Ou seja, tu não estava na minha dependência, tu não me perguntou se eu queria que isso para a tua vida ou não. É por isso que veio. Porque Deus diz, eu não me engano, parece que é em Jeremias, ele diz: ó, porque eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos bons, pensamentos de paz, e não de guerra, para vos dar o fim que vós desejais. Entendeu, queridos? Então, se nós aprendemos a viver dependente de Deus, ao deitar, ao levantar, ao sair, ao voltar, até quando você vai na rua, deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes você vai na rua, não acontece nada com você, chega em casa tranquilo, mas você não sabe o que aconteceu no mundo espiritual, o quanto que os anjos do Senhor, que inclusive até faz referência aqui, ó, diz que Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Aleluia. Você não está vendo no mundo físico, mas no mundo espiritual está acontecendo uma guerra, porque o inimigo quer tragar a tua vida, mas está ali os anjos do Senhor te guardando, né, guardando os teus passos. Então é por isso que até quando você for sair de casa, você vai ter que dizer assim: Senhor, eu vou sair, me guarda, acampa teus anjos ao meu redor, não é? Que custa fazer isso, não é verdade, queridos? Que custa chamar Deus para estar presente constantemente na nossa vida, nas nossas decisões? Então, se nós entendermos isso, o Salmo 91 diz: o Senhor é o meu pastor. Ora, se o Senhor é meu pastor, então a minha vida não é a minha. O que tem de crente, né? Que tem de crente que às vezes diz assim: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero. Você vai dar para ele uma orientação bíblica, eu não escuto isso aí não é para mim. Mas cita o Salmo 91, o Salmo 23. Ora, como é que o Senhor é o teu pastor e tu não recebe os recados dele, que ele levanta os seus servos para te orientar? Se ele realmente fosse o teu pastor, e se você desse realmente sentido a esse salmo, você ouviria a palavra de Deus e aplicaria na sua vida, né? Patenteando realmente que Ele é o seu pastor. E se o Senhor é meu pastor, o que é que acontece, querido? Se o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, então é interessante que a gente só coloca a responsabilidade nos ombros de Deus, e diz assim, ó, quando ele diz, até quando nós dizemos o Senhor é o meu pastor, não é nem no sentido de dizer que eu adoro Ele, é no sentido de dizer que Ele é responsável pela minha vida e tudo Ele tem que me dar.
Porque se o Senhor é meu pastor, Ele vai cuidar de mim, mas eu também tenho que respeitar, né? Tenho que respeitar esse pastor. Aí você vai ver o sentido dessa palavra. O Senhor é meu pastor. O que acontece? Como é que o pastor cuida da ovelha? O pastor leva as ovelhas para pastar, né? Nos campos. E ele tem lá a vara dele, quando até na ponta da vara lá do pastor usava, você não tem o guarda-chuva, não tem? Ela era assim, ó, a exemplo do guarda-chuva lá, do cabo lá do guarda-chuva. Quando a ovelha ia para sair, ele pegava no pescoço dela e puxava ela assim, ó, para ela não sair do rebanho. Se ela fosse para cair dentro de um abismo, ele segurava ela por aquele cabo ali. Então, veja que quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, Ele está dizendo, Ele está fazendo uma analogia de como é que é o tratado do pastor com a ovelha e da ovelha com o pastor. Por um lado, o pastor está cuidando da ovelha, mas por outro lado, a ovelha está obedecendo o pastor. É isso que Deus quer chamar a nossa atenção quando Ele diz, e até a gente cita um salmo errado, Ele diz, Senhor é o pastor e, não existe o i ali. O Senhor é meu pastor, vírgula, viu? E essa vírgula quer dizer uma coisa aí. Vírgula é como quando alguém está falando uma coisa para você e nem tudo é verdade, você diz, olha, vírgula, viu? Vírgula. Ou seja, essa vírgula chama a nossa atenção. Ele é o nosso pastor, vírgula, se nós deixarmos Ele ser o nosso pastor. E Ele é o nosso pastor se nós vivermos na dependência dEle. E o Senhor meu pastor, aí sim vem o nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas tranquilas, né? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Veja que lá, bem nesse texto, ele fala sobre uma dependência também. Nós temos que ser guiados não pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio entendimento, mas pela justiça do nosso pastor. Nós temos que ser guiados pela justiça do nosso pastor. Lembra lá da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então guia-me mansamente às águas tranquilas, né? E como é que diz mais lá? Refrigera minha alma. E bem no final ele vai dizer assim, ó: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe o que é que quer dizer isso? Os teus adversários estão lutando para ver a tua derrota, estão fazendo figa para ver a tua derrota. Mas Deus, que é aquele que tu constituiu como teu pastor, e é aquele que tu vive abrigado na sombra dele, Ele vai fazer o contrário do que os teus inimigos querem, e até oram para ver a tua derrota. Ele vai preparar uma mesa farta. Ele vai preparar uma mesa farta de tudo. Essa mesa farta significa sucesso, significa vitória, significa, irmão, você transpor as barreiras, você chegar onde as pessoas achavam que você não ia chegar. Essa é a mesa, é uma simbologia. E quando ele está dizendo que quando você chegar lá, mas primeiro é uma etapa, primeiro ele é o teu pastor, amém? Depois vem as bênçãos. Se você seguir a regra, seguir a regra, então você vai chegar ao ponto de ele preparar essa mesa. E quando ele preparar essa mesa, que significa a bênção, o que ele está dizendo a nós? Que vai ter resultado o fato de você ter feito dele o seu pastor. Porque as bênçãos que vão chegar na tua vida, até os teus inimigos vão desfrutar dela. E você não vai precisar dizer uma palavra para ele, dizendo assim: olha, viu, tu estava desejando o meu mal. A própria consciência deles, a própria consciência, o Espírito Santo de Deus vai falar na consciência deles: olha aí, tá vendo aí, ó, tu vivia pedindo a derrota do meu servo, tu até orava, fez jejum para ver a derrota do meu servo todo tempo se humilhando, se rasgando diante de mim, não é? Pedindo clemência, pedindo misericórdia. E eu inclinei os meus ouvidos e ouvi a voz dele. Agora estou colocando ele aqui no pódio da bênção. E tu, que vivia torcendo pela derrota dele, tu vai ter que comer na mesa dele. Você vai ter que comer na mesa dele. Quantas pessoas, né? Se você prestar atenção, quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas pessoas já lutaram pela sua derrota e depois precisaram de você? É isso que o Salmo está dizendo. Mas para isso é importante que nós não esqueçamos. Jesus diz em Mateus 5, diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes, né? E mentindo
A palavra mentira não pode ser esquecida. Você não pode deixar eles merecer isso. E mentindo disserem todo mal contra vós. Ele vai dizer, exultai, como é que ele dá? Exultai e alegrai, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a pergunta que eu faço aqui nessa tarde, meus queridos, a pergunta que a palavra de Deus faz aqui para nós nessa tarde: quem quer viver na dependência de Deus aí? Quem quer viver na dependência de Deus? Quem quer entregar agora todas as suas questões na mão de Deus para Ele resolver? Não resolva as suas próprias questões. Você tem um Deus que resolve. Coloque na mão dEle. Seja dependente dEle. Louvado seja Deus. E se você for dependente dEle, irmão, Ele vai sustentar a tua vida. Ele vai prover as tuas necessidades. Ele vai fazer com que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não sejas atingido. Esse capítulo, essa promessa, essas promessas que contidas em Salmo 91 e em Salmo 23, todas irão se cumprir nas nossas vidas. Todas. Se nós fizermos o que, igreja? Se nós vivemos na dependência de Deus. O irmão falou uma coisa que tu não gostou. Quem é que vai resolver essa questão? É tu ou é Deus? Tu vai lá e diz, ela falou, mas ela vai lá escutar agora. Ela vai lá e diz o que quer. Aí quando você resolve, Deus não resolve, porque você já resolveu do seu jeito. Só que do seu jeito traz dor. Mas do jeito de Deus, Ele diz que não acrescenta dores do jeito de Deus. Peça a Ele, se alguém está te perseguindo, se alguém está apontando o dedo assim em você e lhe acusando de alguma coisa, lembre-se que você vive na dependência de Deus. É a justiça de Deus que te justifica, não é a tua própria justiça. Amém, irmão? Ore a Deus. Senhor, o Senhor está vindo aí, viu? A minha carne está pedindo para me ir lá e abrir a boca e abrir o verbo, mas eu entrego nas tuas mãos. Resolve, Senhor. E o Senhor vai resolver. Senhor, esse problema que até agora está difícil, eu estou colocando nas tuas mãos. Resolve para mim. Ele vai resolver para você, porque você está constituindo Ele como teu pastor. E constituir Deus como teu pastor é constituir Ele como teu dono. Você não é dono de você mesmo. Você não é dono da tua vida. A tua vida pertence a Deus. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo, queridos. Ele não faz nada por metade. Tudo. O mais, tudo Ele fará. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos realmente, irmãos, viver o Salmo 91 e o Salmo 23, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.